Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu trago mais um vídeo sobre Talismã 4 ao Infinito. Vamos falar hoje sobre a conexão entre Thales Mendes, Johnny Mendes e a Morte, a entidade Morte dentro da saga Talismã. A gente sabe que em Talismã 3, Thales fez um pacto com a Morte, sacrificando a vida de seu primo em um pacto para trazer de volta os únicos bons e rebeldes, seus amigos da banda BR que acabaram sendo mortos em um ataque durante um show. Resulta que esse pacto funciona porque Johnny ele já estava condenado à morte e ao inferno, só que isso aconteceria mais pra frente, ou seja, Thales roubou anos de vida do Johnny para dar para os UBRs, fazendo esse sacrifício, e o Johnny aceitou porque sabia que os UBRs seriam muito mais importantes por Thales e ajudariam muito mais ele do que ele naquele momento, naquelas situações, naquelas circunstâncias. Dito isso, temos o falecimento do personagem. Dito isso, temos o falecimento do personagem do Johnny em Talismã 3. A ideia é que o personagem não voltasse mais, não tivesse arco de redenção. O personagem era para ter saído em Talismã 1. Na verdade, era para ter saído em Talismã 2. Era para ter participado de Talismã 1 e já em Talismã 2 não participaria. A gente decidiu estender o arco do Johnny, a trama dele, porque eu realmente achei muito interessante o personagem. O quanto ele ajudava a Thales, e ajudando a Thales, ajudava ele, e esse único laço familiar que o Thales tinha dentro da sua própria história, até que ele formasse a sua própria família, porque a mãe do Thales foi um pouco ausente aqui em algumas questões da saga Talismã, e o Johnny era o único familiar, a única família que ele tinha. Dito isso, a gente pensou em dar um final triste, mas já que tinha que tirar o personagem, dar um final mais correto, mais adequado, mais grandioso, para ele se arrependendo e se sacrificando também para ajudar o primo, entendendo o sacrifício do primo, que era um sacrifício para as duas partes. O Johnny havia cometido crimes muito graves, como estupro, agressão, roubo e vários outros crimes aí que ele tinha cometido em função de ele ser usuário de drogas e lutar contra isso e contra uma forte depressão que ele tinha por conta de uma doença que ele tinha pegado, uma DST que ele tinha pegado da tia dele, por conta de que a tia dele abusou dele e foi abusando, e com o tempo ele se apaixonou pela sua tia, e aí ele acabou pegando uma doença dela e ele ficou muito mal com isso, falou para a família buscando apoio, e a família excluiu ele completamente, acusou ele de ter abusado da tia, decidiu denunciar ele por ter abusado da tia, que era muito mais velha que ele, do que vice-versa. Então teve toda essa questão do porquê ele foi expulso da família e do porquê ele foi morar na casa do Thales. A partir dali a gente acompanha a trajetória do personagem desde Talismã ao Talismã 3, se curando, enfrentando seus problemas, tratamento, inseguranças, medos, vergonha, essa questão de não se sentir limpo, de não se sentir bem e com uma imagem, sabe, mais clara dele mesmo. E aqui em Talismã 4 ao Infinito, a gente vê que segue muito do que foi ali Talismã 3 para o personagem do Johnny, que ele havia sido sacrificado, e nesse tempo de Talismã 3 dele foi sacrificado até ele aparecer aqui em Talismã 4, ele passou milênios no inferno. E ele sofreu, ele foi condenado, ele foi purgado, sabe? Ele foi realmente atacado, sofreu pagando pelos seus crimes e pelo seu próprio inferno, pelo seu próprio julgamento. E aí, um menino muito conturbado, muito problemático, passou no inferno, e aí, de certa forma, de tanto ele apanhar, de tanto ele sofrer ali, uma hora ele cansa e ele grita, e ele desbloqueia algo. Então, quando tem alguém atacando ele, ele extravasa e joga tudo e sai poder, sai magia dele. E o Eros, o deus do inferno, o demônio, fala: opa, e essa magia aí que eu não detectei? De onde saiu? Aí ele começa a ver que Johnny, por ser primo do Thales, tinha essa conexão, e que o pai do Johnny também tinha magia, assim como o pai do Thales. Só que o pai do Thales havia matado o Johnny. O pai do Thales havia matado o pai do Johnny por uma questão ali de conflitos mágicos. Só não matou o Johnny, que herdaria os poderes do pai, porque era um bebê. E decidiu fazer o quê? Bloquear os poderes do Johnny, para que não tivesse a mesma magia que o pai e não batesse de frente com os talismãs ou com o próprio Thales, que herdaria o poder talismã e da magia de Merlin. Então,
Enquanto a presença do Thales, a figura do Thales, enquanto tivesse a magia de Merlin e a magia de um talismã por perto, o Johnny sempre teria seus poderes bloqueados. O bloqueador dos poderes do Johnny era a presença do poder de Merlin, ou seja, do Thales. E quando separa essas duas figuras e coloca eles em reinos diferentes, dimensões diferentes, os dois evoluem de potencial. Thales vai pro lado angelical e Johnny pro lado demoníaco, que é a consequência dos atos de cada um dos dois. E é questionável, tanto que o Johnny fala, não é justo você ser o herói com tudo que fez e eu acabar sendo o vilão. E aí tem essa troca entre eles, esse enfrentamento entre eles durante boa parte de Talismã 4 ao infinito, e depois logo temos a redenção final, que é o Johnny herdando o colar talismã, ou seja, no inferno Eros desbloqueou ele, expandiu o poder dele, elevou ele e fez dele um dos deuses ali do inferno, justamente para pegar o Thales e falar, opa, eu tenho uma arma perfeita aqui contra o próximo escolhido do meu pai. E aí o Johnny fala, beleza, só que eu vou jogar nos dois times, eu preciso sair do inferno, eu quero recuperar minha vida e o tempo que eu perdi, mas eu também não vou confiar no Thales, então ele tem esse embate. Junta que, com todo o processo que foi acontecendo, o personagem acabou herdando o talismã supremo de Thales, e a partir disso, ele tinha tudo o que precisava para sair do inferno, ele tinha poder agora, através do talismã, de manifestar e materializar um corpo para ele sair do inferno. Dito isso, ele consegue, o talismã fica para ele, só que a morte começa a perseguir ele por conta do pacto. E a morte fala, não, temos um pacto, e você é para estar morto, é para estar no inferno, senão, ou eu busco os UBRs, ou eu busco o Thales, alguém vai ter que pagar essa alma. Alguém vai ter que pagar alma por alma. E aí o Johnny decide ele agora estar na posição do Thales e sacrificar alguém. Aí Johnny fala da tia, que ele ainda ama, mas que sabe que foi a coisa mais tóxica, a coisa mais abusiva da vida dele, e fala, eu amo ela, só que ela também já não tá muito bem de saúde, pelo que eu soube, ela nunca pagou pelos crimes dela, e eu sei que se um dia ela morrer, ela vai vir pra cá, então adianta esses anos aí e dá essa vida pra mim. Então agora é o Johnny que fica na posição que o Thales ficou, e que ele tanto julgou e tanto criticou como vilão. E aí é a roda da vida girando, e ele entendendo que, opa, agora é ele que tá nessa posição, e que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí ele sacrifica a tia dele para que ele possa sair do inferno, fazendo esse novo pacto, esse novo acordo com a morte. E a morte fala, agora você está livre, aproveite a sua vida. E aí, Johnny está livre com os poderes dele, ultra mega poderoso, um feiticeiro extremamente poderoso, né? Batia de frente com a magia de Merlin, tem um talismã supremo, agora Thales é um anjo, e aí temos a nova também formação dos guardiões. A gente falou que conheceu o Justin ali, que era o líder das tropas, os talismãs, né? E aí ele vem aqui junto ao Johnny para fazer parte dessa nova equipe dos guardiões, enquanto o filho do Thales vai para a Terra e é somente um cantor, seguir a vida humana, a filha do Thales segue sendo a protetora, e o Thales agora segue sendo esse anjo da saga Talismã. Então acredito que foi muito lindo, muito interessante essa jornada do personagem do Johnny, porque ele enfrentou coisas muito pesadas, onde ele era uma criança inocente, foi abusado, se apaixonou pela sua abusadora, que influenciou ele a levar ele para esse mundo da bebida, das drogas. Ele fazia de tudo para ser aquele homem que ela gostaria que ele fosse, e aí ele ficou viciado, começou a vender as coisas para manter o vício, começou a se esconder, a fazer esse tipo de coisa, sabe, a se envolver com pessoas perigosas, e começou a roubar, começou a isso e aquilo para sustentar o vício e para sustentar essa relação com essa mulher. E ele não entende, quanto mais ele fez, mais ele perdeu. E aí chega um momento onde ele bebe, ele perde a noção, ele tá drogado, ele abusa de outras pessoas assim como abusaram dele e acha que tá tudo bem. Ele não tem o suporte da família, ele pega uma doença, se sente um lixo, se sente culpado, se sente sujo, e ele não quer se tratar, ele quer se condenar à morte. E aí tem o Thales ali que descobre tudo isso e começa a tentar ajudar ele, e esse processo de recuperação do primo junto com a Melanie, mas aí dá errado, ele se perde cada vez mais, se distanciando do grupo, se distanciando de todos e se afundando nele mesmo. E aí a gente achou que seria interessante em Talismã 4 trazer esse arco de redenção ao personagem do Johnny, ao qual ele pagou pelos seus pecados no inferno e do fogo ressurgiu como uma fênix, como um dos seres mais poderosos do universo da saga Talismã. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.